Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar como que a gente calcula a idade gestacional na gravidez e a partir dela a data provável do parto. Já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos. E se quiser, me siga também nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que eu posto diariamente conteúdo sobre saúde da mulher, ginecologia, obstetrícia e sexualidade. Bom, descobri que eu tô grávida, fiz um teste de gravidez. A primeira pergunta que surge é, mas de quantas semanas eu tô? Ou quantos meses, né? E a primeira coisa que você descobre quando você engravida é que o cálculo de tudo, desde os exames até do parto, até para saber se tá tudo bem ou não no desenvolvimento da gestação, tudo é calculado através da contagem das semanas e não dos meses. Então não adianta falar que você não sabe, você vai aprender e se habituar a contar a gestação pelas semanas. E o termo idade gestacional é o número de semanas que você tá em cada fase aí da gestação. E como que a gente chega nesse cálculo? Existem apenas duas formas de identificar a idade gestacional. E ou você vai usar uma ou vai usar a outra. E pode ser que, fazendo o cálculo das duas formas, elas batam, ou seja, dá a mesma coisa pelas duas formas diferentes de calcular, ou pode ser que elas não batam, que elas dão diferente. E daí, nesse caso, você vai ter que escolher uma dessas formas e é sobre isso o começo do nosso vídeo. Essas duas formas de cálculo de idade gestacional são através da data da última menstruação, que é chamada de DUM, ou através do primeiro ultrassom que você faz lá no comecinho da gravidez, mas tem que ser o primeiro ultrassom que mostra o bebê, que mede o tamanho do bebê. Se você fez um ultrassom com 5 semanas que mostrou apenas o saco gestacional e não mostrou o bebê, e depois fez um com 7 semanas e mostrou o bebê, é esse de 7 semanas, o primeiro que você viu o bebê, que você vai usar para fazer a segunda parte, né, a segunda forma de calcular. Como que a gente faz o cálculo pela data da última menstruação? Esse cálculo ele foi determinado de uma forma bem geral, assim, e meio que na média, se baseando em mulheres que têm um ciclo menstrual de 28 dias. E é por isso que nem sempre ele está correto. Para você descobrir qual que é a sua idade gestacional hoje, através da data da última menstruação, existem diversos aplicativos que você pode baixar e ele vai perguntar o dia de hoje e a data da última menstruação. E essa data da última menstruação é o primeiro dia que desceu o seu último ciclo menstrual normal. Então pensa assim, você teve uma menstruação, depois de mais ou menos 14 dias, se o seu ciclo é mais ou menos de 28 dias, você teve uma ovulação e nessa ovulação você engravidou e não teve mais menstruação, certo? No que era para ser a sua próxima menstruação, você não teve um atraso menstrual, fez um teste e descobriu a gravidez. Então, através dos aplicativos de cálculo de idade gestacional, você vai colocar a data da última menstruação e ele vai dizer, por exemplo, hoje eu estou de 5 semanas. E como que a gente vai saber se esse cálculo pela data da última menstruação está correto? A gente vai confirmar esse cálculo através do primeiro ultrassom, como eu disse. Então, quando você for fazer o seu primeiro ultrassom, e o ideal é você esperar com uma idade gestacional pela data da última menstruação de 7 semanas para fazer o primeiro ultrassom, já que, como eu já disse, quando você está ali com 5 semanas e for fazer um ultrassom, não vai ser visto o bebê ainda, e isso é totalmente normal. Inclusive, tem alguns vídeos que eu vou deixar no card sobre o que acontece quando eu faço um ultrassom inicial na gravidez, estou grávida e não mostra bebê, ou às vezes nem mostra nada no ultrassom, e quando que isso pode ser normal ou não, né? Então, lá com 7 semanas, digamos, pela data da última menstruação, você está de 7 semanas, você vai fazer o seu primeiro ultrassom. Esse ultrassom vai mostrar uma gravidez com um bebê, esse bebê vai ser medido e no laudo do ultrassom vai estar escrito assim, embrião pelo CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, de, sei lá, 7 semanas e 2 dias. Então, pela data da última menstruação, eu tô de 7 semanas, pelo ultrassom, eu tô de 7 semanas e 2 dias. Qual dos dois eu vou considerar? Daí depende dessa idade gestacional que você está fazendo esse ultrassom. Para ultrassons realizados abaixo de 10 semanas, ou seja, nesses iniciais transvaginais no comecinho, a gente tem uma margem de erro de 5 dias. Então, como eu disse nesse exemplo, de 7 semanas para 7 semanas e 2 dias, tem apenas 2 dias de diferença, a gente consideraria a data da última menstruação. Agora, nesses ultrassons iniciais até 10 semanas, se a diferença entre as duas formas de calcular dá mais do que 5 dias, como por exemplo 9 dias,
Daí eu vou ignorar a data da última menstruação e vou só calcular a gravidez inteira pelo cálculo realizado pelo primeiro ultrassom. Deu para entender? Se por acaso você fez esse primeiro ultrassom mais tardiamente, com 14 semanas, por exemplo, daí a gente já tem uma margem de erro de cerca de 10 dias. Ou seja, o cálculo da idade gestacional, quando você não está confiando ou, por exemplo, não sabe a data da última menstruação e demora para descobrir a gravidez, faz esse primeiro ultrassom, quando esse bebê já está maiorzinho, já no segundo trimestre, acima de 12 semanas, tem uma especificidade menor. Você sabe menos exatamente o tamanho do bebê e a idade da gestação, porque é no primeiro trimestre, particularmente no comecinho, que é a melhor fase para você realmente descobrir o tamanho do embrião, que é o bebezinho bem no começo. Se por acaso você não sabe a data da sua última menstruação, ou porque você estava usando pílula, ou porque fazia, sei lá, 10 meses que você não estava menstruando, porque você tem síndrome dos ovários policísticos, ou só porque você não anotou e esqueceu, não tem problema. Você vai fazer um primeiro ultrassom aí quando você descobrir sua gravidez e você vai calcular apenas pelo ultrassom, sem ficar fazendo essa comparação das duas formas de cálculo. Bom, uma vez que a gente já determinou qual que é a sua idade gestacional, automaticamente os próprios aplicativos já vão jogar para você uma data que se chama data provável do parto. Essa data, ela não é a data efetiva que o seu parto vai acontecer, porque só Deus sabe o dia que vai nascer o seu bebê, né? Não é uma coisa pré-determinada e que os médicos conseguem prever, porque tem um período de normalidade de nascimento, né? E também não é a data máxima do nascimento do bebê. E esse é um erro muito comum. Às vezes a pessoa pensa, sei lá, 14 de abril é a data provável do meu parto. Então, a partir do dia 14 já está atrasado o nascimento do bebê. Ou seja, eu tenho até o dia 14 para ele nascer. Isso não é verdade também. A data provável do parto é o dia que você faz 40 semanas. Mas o tempo normal de nascimento do bebê é desde 37 semanas, ou seja, 3 semanas antes dessa data provável do parto, até 42 semanas, 15 dias depois da data provável do parto. Então a data provável do parto é só para você ter uma ideia, né? Mais ou menos ali qual é o mês que o bebê está previsto para nascer, mas ele pode nascer 3 semanas antes ou 2 semanas depois dessa data. Então a data provável do parto, 40 semanas, não é a data máxima. No geral, a data máxima em gestações de risco habitual, se você não tem nenhuma doença, é de 42 semanas de gestação. E aqui para fechar, só uma curiosidade e que confunde um pouquinho vocês, que é o que a gente chama de idade gestacional, que é o que rege todas as decisões do pré-natal, quando fazer exames, quando tomar vitamina até tal semana, quando que a gente vai realmente pensar que o nenê tem que nascer ou que chegou nesse limite. Todo esse cálculo ele é baseado, como eu disse, fazendo uma contagem como se fosse da última menstruação. E muita gente se confunde com isso. Porque você pensa, tá, mas se eu contar da última menstruação, é mais ou menos 2 semanas a mais do que a data da relação, quando realmente o bebê foi criado, né? Que acontece na ovulação, cerca de 2 semanas depois dessa data da última menstruação. E sim, realmente, a gente calcula tudo baseando essa idade gestacional com 2 semanas a mais do que a real idade desse bebê, de formação desse bebê lá na concepção. Mas eu aconselho vocês a não tentar pensar dessa forma, porque isso confunde muito e como todas as decisões são baseadas através dessa idade gestacional calculada desse jeito, o mais fácil, na verdade, é saber certinho qual que é a sua idade gestacional e ir seguindo ela até o final, porque todos os marcos da medicina, né, da ciência, estão desenvolvidos em cima desse cálculo, que vai ser realizado ou pela data da última menstruação, e se eles derem parecidos, a gente calcula pela data da última menstruação, ou se eles derem separados ou você não sabe a data da última menstruação, ele é calculado pelo primeiro ultrassom que você fez, que viu o bebezinho. E daí, uma vez que foi determinada a sua idade gestacional, vai ser calculada a sua data provável do parto, e isso é um dado que não muda para o resto da gravidez. Se depois, quando você está com 30 semanas, os ultrassons começam a dizer que o seu bebê é muito grande, ele tem um tamanho de 34, ou que ele é muito pequeno, ele tem um tamanho de 28, isso não muda a idade dele. Esses são dados quanto a crescimento, falando que o seu bebê ou está num crescimento adequado, ou está muito gordinho, ou está muito magrinho, muito pequeno.
mas a idade não muda ao longo de todo o pré-natal. E esse é um dado muito importante, talvez o dado mais importante para você saber, desde o comecinho até o final. Espero que vocês tenham entendido. Existem vários detalhes e várias características específicas a depender da época que você faz esse primeiro ultrassom. Então, se tiverem dúvidas específicas, quiserem deixar o caso de vocês aqui embaixo para eu dar uma opinião, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.